Olá pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir com você a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil e vamos fazê-lo aí a partir da ótica de um geógrafo extremamente importante, que é o professor Milton Santos, infelizmente, professor falecido da Universidade de São Paulo. Bom, para a gente começar o nosso papo então, vamos dar uma olhadinha lá no tema do dia de hoje. Na nossa aula do dia de hoje, pessoal, nós vamos falar aí sobre geopolítica brasileira, a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, e nós estamos aí na nossa segunda parte da análise desse conteúdo. Bom, nós precisamos falar primeiro aqui sobre a divisão macro-regional brasileira, segundo o professor Milton Santos. Muito bem, o professor Milton Santos, ele chega lá a uma conclusão de que o mundo e o Brasil estão passando pela terceira revolução industrial. Você se recorda que a terceira revolução industrial é a revolução tecnocientífica informacional e que, portanto, inclui lá a nanotecnologia, biotecnologia, robótica, informática, telecomunicações, fibra ótica, farmacêutica, espacial, dentre outras. Essa terceira revolução industrial, no momento atual, ela passa inclusive por uma outra revolução já identificada com a indústria 4.0, que seria lá a internet das coisas, a ideia da inteligência artificial e por aí vai. Pois bem, o professor Milton Santos, então, vai dizer que em plena emergência de uma revolução tecnocientífica informacional, na verdade, os territórios estabelecem entre si uma determinada hierarquia, o que nos permite lá, de acordo com o acesso à disposição e à criação de ciência, tecnologia e inovação, determinados territórios são lá aqueles que concentram uma maior infraestrutura de ciência, de tecnologia, de inovação, mas também uma infraestrutura básica e produtiva, portanto, portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas, telecomunicações, saneamento básico, habitação, etc. E que determinadas regiões têm a falta, a ausência ou a menor presença exatamente desses componentes. Para a gente, então, entender o pensamento de Milton Santos, é primeiro necessário que a gente decomponha algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar, o que é ciência? Ciência é tentar entender como o mundo é. É tentar entender os fenômenos físicos, químicos, atmosféricos, é tentar compreender lá os fenômenos sociais, econômicos e políticos. Enfim, é tentar entender como que o mundo funciona. Quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando de uma apropriação desse conhecimento científico para a criação de bens e serviços. Um exemplo clássico para você é que a descoberta lá das micro-ondas e do seu mecanismo de funcionamento vai permitir lá a criação no cenário contemporâneo de um aparelho eletrodoméstico que nós chamamos de micro-ondas, que nos permite esquentar o nosso alimento. É a ciência ligada à tecnologia. Bom, Milton Santos vai dizer então que existe uma área no Brasil que ele chama de área concentrada e que nessa área concentrada, além da infraestrutura básica e produtiva que nós citamos, nós temos lá uma grande convergência de ciência, tecnologia, inovação, mão de obra mais qualificada e também de centros de pesquisa. Ele identifica essa área concentrada como sendo lá o Sudeste e o Sul do país. As principais universidades, centros de pesquisa, infelizmente, se encontram concentradas nessa região, em detrimento lá de um desenvolvimento mais harmônico com as outras macro-regiões brasileiras. Daí, o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
o Lab Oceano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em São Paulo, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a própria Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, são centros de excelência de produção de saber. Daí, a partir dessa concentração de infraestrutura básica e produtiva, de população, de ciência, tecnologia e inovação, Milton Santos fala lá que o Brasil pode ser dividido, na verdade, em 4 Brasis. Primeiro, a área concentrada, que nós já acabamos de citar para você. E depois, a região amazônica, o Nordeste e o Centro-Oeste. Antes da gente avançar, vamos colocar isso na tela para você? Vem para cá, pessoal. Então, nós estamos falando agora a respeito de uma outra divisão interregional do trabalho e da produção, só que agora sobre uma ótica do professor Milton Santos. E o professor Milton Santos divide o nosso país em 4 Brasis. Esses 4 Brasis seriam lá a Amazônia, o Nordeste, a área que ele chama de concentrada e a área do Centro-Oeste. Mas a pergunta é, professor, para Milton Santos, qual é o fator determinante dessa divisão? Para ele, é a questão lá da revolução técnico-científica informacional. Ou seja, o acesso à ciência, tecnologia e inovação proporcionada, sobretudo, pela terceira revolução industrial, o que inclui aqueles elementos que falávamos há pouco, Nanotecnologia, biotecnologia, robótica, telecomunicações, espacial, nuclear, farmacêutico, dentre outros. E a partir daí, ele vai dizer que a maior ou menor capacidade de produção de conhecimento nessas áreas ou de aquisição e inovação vai determinar lá a divisão do nosso território em 4 Brasis. Bom, se é assim então, pessoal, a grande questão fundamental é como é que ele faz essa divisão em cada um dos pontos. O primeiro, a gente já falou aqui e a gente precisa visitar o nosso material para entender de maneira agora mais acurada. Confere aqui comigo. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui de uma divisão regional, segundo o professor Milton Santos, O critério principal da regionalização proposta por Milton Santos e por Maria Laura Silveira foi o meio tecnocientífico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinado por ele, de 4 Brasis. A área da Amazônia, como nós podemos acompanhar aqui, ela é composta lá pelos estados tradicionais da região norte, com a exceção do Tocantins. Então eu tenho lá Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. A região centro-oeste, que pega o Tocantins, que na classificação do IBGE é região norte, então o centro-oeste seria Tocantins, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Nordeste, com todos os estados, né, característicos dessa região, portanto, Maranhão, Piauí, Bahia, Alagoas, Ceará, região, né, concentrada, os estados lá do Sudeste e do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo assim, o professor Milton Santos, ele pretende registrar o grau de difusão do meio tecnocientífico e informacional, a quantidade de recursos tecnológicos avançados e o número de atividades econômicas modernas nas áreas financeira, comercial, de serviços, industrial e de agropecuária. E aí ele vai nos ressaltar que essa maior concentração se dá exatamente no que ele chama de região concentrada, que pega lá o Sudeste e o Sul do país. Bom, mas ele começa então a caracterizar o Nordeste. O Nordeste, você se recorda, para Milton Santos, é composto dos 9 estados da região. E ele vai dizer o seguinte, que a região Nordeste, embora em outro momento histórico tenha sido uma das regiões mais importantes do Brasil, lembre-se que o início da colonização vem por lá, 2 dos primeiros ciclos econômicos brasileiros têm exatamente no Nordeste a sua configuração, o pau-brasil e também o setor de açúcar, de cana-de-açúcar. A gente sabe que com a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas nas chamadas Minas Gerais do Império, houve um deslocamento econômico e político para a região Sudeste entre o século XVII e XVIII. Resultado, o Nordeste vai amargar durante muito tempo uma perda de importância do seu setor agropecuário, ao mesmo tempo vai concentrar indicadores lá de pobreza nessa região, sobretudo na área do sertão, como, por exemplo, mortalidade infantil mais elevada do que a média nacional, menor índice de desenvolvimento humano, também quando comparado ao país como um todo, uma agricultura e uma pecuária desmesurada que perdeu importância ao longo do tempo, um forte processo de terciarização das atividades, ou seja, um grande crescimento do setor terciário, comércio e serviços, e por aí vai. Mas ocorre que Milton Santos chama a atenção que a região Nordeste, como nós sabemos, é composta de 4 sub-regiões. E aí há um certo renascimento do Nordeste. Na área litorânea, na área da Zona da Mata, nós temos lá uma entrada nos últimos anos de novas atividades econômicas de maneiras importantes, sobretudo no setor industrial. E isso se dá porque a partir da década de 1990, nós começamos a assistir no Brasil um processo de desconcentração espacial da indústria. A indústria, que estava muito concentrada na região Sudeste-Sul, agora começa a se desconcentrar parcialmente para o Centro-Oeste, para a Amazônia e, sobretudo, para a zona litorânea do Nordeste, que é onde fica a Zona da Mata. Importantes atividades novas surgem nessa região. O complexo petroquímico de Camaçari, na Bahia, a nova fábrica da Ford, da Grandene, a nova fábrica da Troller. Nós temos lá o desenvolvimento nessa região de um turismo cada vez mais pujante, de um setor de hotelaria, de hostel, de pousadas, de passeios turísticos. Nós temos novas atividades como o Porto Digital do Recife e, portanto, a região da Zona da Mata começa a passar por uma ampla renovação de atividades econômicas, em parte devido à desconcentração espacial da indústria no Brasil, iniciada lá na década de 1990. A área do Agreste se desenvolve agora
com uma volta da importância do setor agrícola e da pecuária. Essa área, tradicionalmente, foi uma fornecedora de carne, de couro, de embornais, de selaria e de algodão para exportação. A praga do bicudo praticamente dizimou a produção de algodão nessa região e que agora vem voltando. Nós temos lá o plantio de uva para a produção de suco ou vinho, nós temos lá a volta da cultura do algodão, o setor cotonicultor com força entrando nessa região. Nós vamos observar lá o crescimento da fruticultura irrigada, sobretudo com a transposição de águas do Rio São Francisco. Então há um renascimento do agreste. O sertão ainda permanece um problema, embora a transposição de águas do Rio São Francisco, a construção de cisternas nessa região, vem aliviando pouco a pouco a dura vida do sertanejo. Mas nessa área eu ainda tenho uma agricultura e pecuária de subsistência, plantio de feijão de corda, mandioca, milho. Quando nós temos lá criação de animais, normalmente é galinha e caprinos, os caprinos muito bem adaptados lá a um período de seca muito intensa que se abate lá sobre o sertão. Na área entre o sertão, na área entre o sertão e o meio norte, nós temos lá o surgimento de novas atividades econômicas formada lá pelaquilo que hoje nós identificamos como Matopiba. Atividades, por exemplo, no Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia, focadas lá em soja, milho, algodão, arroz, feijão, são novas atividades econômicas que começam a tomar conta de parte do meio norte, que no passado recente estava profundamente vinculado a Carnaúba e o Babaçu, e, portanto, para alimentação, para semente, indústria de cosmético, de cera automotiva e por aí vai. Portanto, há uma renovação do Nordeste brasileiro. Legal? Confere aqui. Então, para o professor Milton Santos, a região Nordeste é formada pelo Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Para ele, existe um sinal de industrialização, há um fluxo descontínuo de informação e os locais de urbanização estão principalmente estabelecidos na zona ou faixa litorânea. E isso se deve lá pelaquele movimento que nós sabemos tratar-se da desconcentração espacial das atividades econômicas. Essas atividades econômicas, sobretudo a indústria, até um passado recente, de 1930 até a década de 1980, esteve fortemente concentrado na região Sudeste-Sul, aliás, que o próprio Milton Santos chama lá de área concentrada. Porém, observe lá que para Milton Santos, a partir da década de 1990, nós vamos assistir a essa desconcentração em relação ao Centro-Oeste, mas também em direção à região Norte, que ele chama de Amazônia, e também em relação ao Nordeste. Ocorre que, no Nordeste, essas atividades econômicas, abre aspas, mais modernas, têm tido forte ênfase lá na região da Zona da Mata, não se distribuindo de maneira equitativa, de maneira igualitária, pelo restante do território nordestino. A única e grande e louvável exceção
de um setor de alta tecnologia se espalhando com mais intensidade pela área do Nordeste, é lá o polo de informática ligado à Universidade de Campina Grande, na Paraíba, que se tornou aí destaque na produção de tecnologia no nosso país. Bom, se a gente entendeu então qual é a classificação que o professor Milton Santos faz para o Nordeste, a gente pode dar uma avançada um pouquinho maior lá no nosso material para podermos ver as outras macro-regiões. Então confere. Bom, pessoal, eu tenho então aqui, agora a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, para o professor Milton Santos, é a área de expansão da fronteira agropecuária brasileira, sobretudo a partir da década de 1970. Você se recorda que em 1973 nós tivemos o primeiro choque do petróleo. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, essa organização recém-constituída na década de 60, que reúne os principais produtores de petróleo no mundo, resolveu diminuir a oferta mundial de petróleo. O preço do barril foi de $2,30 para $13 o barril. E aí, para você ter uma dimensão do que seria isso hoje o barril está mais ou menos na casa dos $70. Ele iria para mais ou menos $350 o barril. Você imagina então o impacto que isso não teve na economia brasileira e mundial, considerando que o petróleo não é somente fonte de gasolina, diesel e querosene de aviação. Ele é fonte de todos os plásticos, polietileno, polipropileno, nylon, solvente. Ele vem lá gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, piche, querosene de aviação e uma infinidade de coisas que nós temos uma grande dificuldade de sabermos como vamos substituir em larga escala. Ocorre que o Brasil, a partir da década de 30, vinha mudando a sua matriz econômica para o setor industrial e, portanto, cada vez e mais fortemente dependente do mercado de petróleo. Por um outro lado, em 1953, Getúlio Vargas constituiu a Petróleo Brasileiro S.A. e a Petrobras, na década de 70, só produzia 1 em cada 3 barris que o Brasil consumia e ela tinha o monopólio da prospecção de petróleo no Brasil. No governo JK, o Brasil faz uma mudança da sua matriz de transporte do setor ferroviário para o setor automobilístico, para poder incentivar a industrialização com a chegada das grandes montadoras internacionais de automóveis no Brasil. Resultado, o Brasil era dependente de petróleo como nunca. Porém, se a Petrobras só conseguia produzir 1 a cada 3 barris que o Brasil consumia, obviamente que o Brasil tinha que comprar 2 em cada 3. Bom, professor, onde é que entra a fronteira agropecuária nisso? É simples. O regime militar fez um cálculo onde nós vamos conseguir dólares para comprar petróleo para o país continuar se industrializando. Eu precisava então ter um produto que fosse comercializável. Nós chamamos isso em economia, de tradable, ou seja, de um produto que tenha aceitação e comercialização no mundo como um todo. O regime militar, então, resolve abrir uma nova fronteira agropecuária no Centro-Oeste. Essa abertura dessa fronteira com uma tríade voltada para a exportação: soja, milho e algodão. Observe que essa tríade, ela atendia aos interesses do governo com produtos exportáveis, comercializáveis no mundo inteiro, que o Brasil, então, ao vender, auferia a quantidade de dólares para comprar o petróleo necessário para a industrialização. Se instaurou, então, no Centro-Oeste brasileiro, uma expansão da fronteira agropecuária dentro daquilo que nós determinamos como modernização conservadora. Ou seja, eu modernizo as técnicas agropecuárias, portanto, mecanização, trator, colheitadeira, semeadora, ordenha mecânica, agroquímico, fertilizante artificial, defensivo agrícola,
técnica da calagem, jogar calcário sobre o solo para reduzir a acidez. Eu passo a ter seleção genética de sementes e animais. Eu passo a ter organismos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos, como milho e soja. Eu passo a adotar lá, inclusive mais contemporaneamente, as máquinas com localização por GPS e uso de drone, pulverização aérea da produção, mas eu não modernizo a estrutura da terra, que permanece concentrada na mão de poucos. Resultado, foi uma modernização conservadora, mas que serviu lá para que o regime militar pudesse ter produtos exportáveis para poder obter dinheiro para a compra de petróleo. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, pessoal, o professor Milton Santos, então, ele classifica uma outra região, que é a região centro-oeste. E ele vai nos afirmar que a região centro-oeste, a partir da década de 1970, sofrerá lá a abertura da nova fronteira agropecuária. Essa abertura da nova fronteira agropecuária, realizada no Centro-Oeste, com uma tríade, né? Soja, milho e algodão. E essa nova abertura se faz dentro do paradigma da chamada Revolução Verde, que vai trazer lá uma série de modificações para a estrutura produtiva do campo no Brasil. Dentre eles lá, nós citamos a mecanização da produção, o uso de agroquímicos, sementes e animais geneticamente selecionados, o uso de transgênicos, que na verdade se insere dentro de um corpo maior, que são os organismos geneticamente modificados. E é por isso que se fala que essa modificação foi de uma modernização conservadora, porque eu modernizo as técnicas agropecuárias, mas eu mantenho a estrutura da terra concentrada na mão de poucos. Bom, se eu tenho então essa revolução em curso, né, no Centro-Oeste, na década de 1970, com a abertura de uma nova fronteira agropecuária, calcada na tríade soja, milho e algodão, se eu tenho a introdução de uma revolução verde, com uma modernização das técnicas produtivas, como mecanização da produção, uso de agroquímicos, sementes e animais geneticamente selecionados e transgênicos, a gente pode dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, para o professor Milton Santos, a região Centro-Oeste ela é constituída pelo Tocantins, lembrando que na classificação do IBGE o Tocantins é a região norte, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A economia é desenvolvida a partir de uma agricultura de exportação de milho, arroz, soja e algodão, e sua modernização é subordinada às demandas do centro econômico do país, o Sudeste e o Sul. Observe que ele fala lá da área concentrada, que nós já citamos, que é a área formada pelo Sudeste e Sul do país e abriga uma parte muito grande
da população brasileira. É o local com a melhor infraestrutura do país em quesitos como transporte, serviços, tecnologia, imprensa e comunicação. Trata-se lá do polo industrial de desenvolvimento nacional e tem grande influência devido à presença de metrópoles globais como São Paulo e Rio de Janeiro. Finalmente, o professor Milton Santos fala lá a respeito da Amazônia, que nós sabemos tratar-se de uma área anecúmena, pouco ou não ocupada. É uma área cuja densidade demográfica é apenas de 5,2 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, a Amazônia, para Milton Santos, é uma área de expansão da fronteira agropecuária. Para lá, o norte do Mato Grosso, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, norte do Tocantins e oeste do Maranhão. Essa área que o governo federal, durante a gestão do presidente Lula, chamava de Arco do Povoamento Adensado, também chamado de Arco do Fogo ou do Arco do Desmatamento. Então a Amazônia é hoje uma área de fronteira agropecuária e tem uma tríade entrando nessa região. Primeiro, as madeireiras ilegais. A madeira de má qualidade é vendida para as carvoarias, a madeira de boa qualidade para a indústria de movelaria. E na sequência, taca-se fogo no campo, preparando o terreno para a chegada do gado. A atividade seguinte é o gado, a pecuária extensiva, aquela na qual eu solto o gado no campo e ele vai à procura do alimento, muitas vezes provocando um sobrepastoreio numa determinada área e a compactação do solo. Por um outro lado, à medida que a fronteira avança, nós temos o avanço da agricultura, sobretudo lá com aquela tríade soja, milho e algodão. Portanto, a chegada dessa nova fronteira agropecuária, ela cria lá um conflito intenso com a população já estabelecida naquela região, uma população tradicional que convive pacificamente com a floresta de maneira não predatória. Nós estamos falando dos conflitos entre madeireiros, mineradores ilegais, grandes agropecuaristas, de um lado, e do outro lado, com os indígenas, os caboclos, os quilombolas, população ribeirinha, os seringueiros, pequenos agricultores e pecuaristas, que volta e meia isso dispara uma onda de violência nessa região pela disputa da terra. Bom, antes da gente avançar, vamos botar isso lá na tela. Então, para o professor Milton Santos, finalmente eu tenho a região da Amazônia. E a Amazônia passa nos últimos anos por uma expansão da fronteira agropecuária. Essa expansão da fronteira agropecuária em direção ao norte do estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e o norte do Tocantins. Essa área o governo federal chama de Arco do Povoamento Adensado. Esse arco do povoamento adensado também é chamado algumas vezes de Arco do Fogo ou Arco da Violência. Isso porque há um conflito intenso nessa região, por essa expansão da fronteira agropecuária,
de um lado, o conflito aqui entre madeireiros, notadamente os madeireiros ilegais, mineradores, notadamente também os ilegais, e os grandes agropecuaristas. E do outro lado, nesse conflito, eu tenho os indígenas, os caboclos dessa região, seringueiros, mas também quilombolas, população ribeirinha, tradicional, pequenos agropecuaristas, etc. E, portanto, para Milton Santos, a primeira situação é uma situação lá de expansão da fronteira agropecuária para o norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e norte do Tocantins, numa área denominada de Arco do Povoamento Adensado, também chamado de Arco do Fogo ou Arco da Violência. É uma área de conflito entre madeireiros ilegais, mineradores ilegais, grandes agropecuaristas e, do outro lado, indígenas, caboclos, seringueiros, quilombolas, etc. Essa área, durante o período do regime militar, também teve uma divisão do seu território em investimentos pontuais, né? Durante o regime militar, a chamada Amazônia Ocidental, portanto, a oeste, ela recebeu lá uma industrialização de enclave, lembrando que a industrialização de enclave é aquela fechada a uma determinada porção do território, que foi lá a criação da Zona Franca de Manaus. Do outro lado, na chamada Amazônia Oriental, portanto a leste, configurou-se lá um projeto minerador. Sobretudo lá, né, na foz do Rio Amazonas, ligado à produção ligado à produção de bauxita para a produção de alumínio, também na Serra de Carajás, com a extração, sobretudo, de minério de ferro, e toda uma infraestrutura nessa região, como a Estrada de Ferro Carajás, que liga lá a Serra de Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão. Do outro lado, nós tivemos lá a criação da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, o próprio porto de Itaqui, no Maranhão. E, portanto, a Amazônia é a área ainda menos integrada à totalidade do território brasileiro, segundo aquele critério tecnocientífico e informacional trazido lá pelo professor Milton Santos. Bom, se é assim, pessoal, a gente pode então voltar no nosso material e ver lá como é que ele faz a classificação da Amazônia e termos a oportunidade de fazermos exercícios para tirarmos eventuais dúvidas sobre o tema. Vamos que vamos? Vem para cá. Então, pessoal, para o professor Milton Santos, a região amazônica abrange os estados da região norte sem o Tocantins, porque para ele o Tocantins
se refere à região centro-oeste. Possui uma baixa densidade demográfica, além de baixa concentração tecnológica e urbanização, ao ser comparada com outras regiões. Sua principal atividade econômica é relacionada ao extrativismo vegetal, mineral e agropecuário, embora possua uma industrialização de enclave na Zona Franca de Manaus. Bom, precisamos ver então como é que esse assunto caiu na prova. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma primeira questão, que é de 2017, Banca CESP-UNB, e ela diz assim para a gente, né? No atual período histórico, caracterizado pela forte internacionalização do modo de produção capitalista, importantes transformações de ordem técnica, política e econômica têm promovido uma intensa reestruturação produtiva e regional do Brasil e do mundo. A intensificação do poder das empresas transnacionais sobre o espaço mundial é uma dessas manifestações. E aí vem a pergunta. Considerando esse texto, julgue o item a seguir. A divisão regional do Brasil em 5 macro-regiões de planejamento é uma referência para o ensino de geografia atualmente. Entretanto, para a compreensão das dinâmicas atuais de uso e reorganização do território nacional, é necessário abordar as novas regionalizações, como a divisão em complexo macro-regional, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e a divisão em 4 regiões, concentrada, Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste. Vamos lembrar, pessoal, quando a gente fala da divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, nós temos aquela classificação inicial do IBGE que nós estudamos, que divide o Brasil lá em 5 macro-regiões. Portanto, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O critério principal aqui é não dividir os estados. A divisão aqui, ela respeita, portanto, a fronteira política desses estados, ao mesmo tempo que tenta coadunar o quadro natural, portanto, clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia, com as características políticas, econômicas e sociais de uma dada região. E, portanto, essa classificação é a oficial. Mas nós aprendemos uma outra, do professor Pedro Geiger e também do professor Lobato Correia, que divide o Brasil em 3 complexos macro-regionais, Amazônia, mas também o Nordeste e a região Centro-Sul. Embora haja uma ligeira diferença entre o Pedro Geiger e o professor Lobato Correia, essa classificação se baseia, sobretudo, na formação histórica do território, na questão econômica e social, coadunando ela lá, quando possível, com o quadro natural. É uma inversão da classificação do IBGE. Por um outro lado, o professor Milton Santos faz uma classificação em 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. O critério aqui é a difusão da relação da terceira revolução industrial, tecnocientífica e informacional ao longo do território. Como a questão afirma que para compreendermos o Brasil hoje, nós precisamos olhar não somente a classificação do IBGE, mas também aquela de complexo macro-regional e a divisão dos 4 Brasis segundo Milton Santos, concentrada Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste, essa alternativa está correta. Alternativa verdadeira. Confere aqui. A divisão regional do Brasil em 5 macro-regiões de planejamento é uma referência para o ensino de geografia atualmente. Entretanto, para a compreensão das dinâmicas atuais de uso e reorganização do território, é necessário abordar as novas regionalizações, como a divisão por complexo regional e a divisão
em 4 regiões. Alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. Questão de 2017, Banca CESP-UNB, para o Instituto Rio Branco. Julgue certo ou errado o item subsequente a respeito da economia espacial brasileira ao longo do século XX e XXI. A história do desenvolvimento da produção e da energia, da produção de energia e da logística do país, atrelada à formação territorial nacional, resulta na produção de espacialidade técnica, notoriamente na denominada região concentrada brasileira. O que nós falamos? Que a região concentrada é aquela que concentra os centros de pesquisa, os locais de produção de saber, de ciência, tecnologia e inovação, mas é também a área concentrada na infraestrutura básica e produtiva, portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas, telecomunicações, saneamento básico, habitação, só para ficarmos em alguns exemplos. A afirmativa fala exatamente sobre isso e, portanto, ela caracterizou de maneira adequada a região concentrada. Essa alternativa é verdadeira. Confere. A história do desenvolvimento da produção de energia e da logística do país, atrelada à história da formação territorial nacional, resulta na produção de uma espacialidade técnica, notoriamente na denominada região concentrada brasileira, classificação do professor Milton Santos, alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. Terceira questão, 2014, CESP-UNB, para a Câmara dos Deputados. No que se refere ao tema Desenvolvimento Regional Brasileiro, julgue o item que se segue. A década de 1990 sinaliza a retomada do crescimento regional brasileiro, sustentado pela indústria de base, concentrada em São Paulo. Vamos lembrar, pessoal, a partir da década de 90, o Brasil começa a implantar o modelo neoliberal no país, com Collor, em 1991, lançando lá o Plano Nacional de Desestatização. De 1930 a 1980, o Estado brasileiro foi um Estado produtor e provedor de bens e serviços, foi um Estado interventor, foi um Estado empresário. Basta você lembrar a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Sistema Eletrobras, o Sistema Telebrás, Siderbras, Nuclebras. Nós estamos falando do Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, do Rio de Janeiro, o Banerj, de Minas Gerais, o Benge. O Estado brasileiro era um Estado empresário. A partir da década de 90, com a adoção do neoliberalismo, há um enxugamento do papel do Estado. E esse enxugamento vai determinar, dentre outras questões, na implementação do neoliberalismo, uma abertura comercial. Resultado, as atividades econômicas que estavam profundamente concentradas na região Sudeste e Sul, na área concentrada, segundo Milton Santos, começam pouco a pouco a se deslocar para o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. O que é indústria de base, professor? É metalurgia, siderurgia, cimentícia, petroquímica. Observe que o desenvolvimento a partir da década de 90 não está calcado na indústria de base, e muito menos e somente na área concentrada, e sim numa desconcentração espacial da indústria. Portanto, essa alternativa está incorreta, ela está errada. Observe aqui. A década de 90 sinaliza a retomada do crescimento regional brasileiro, sustentado por uma indústria de base, isso aqui está errado, concentrada em São Paulo. Não foi lá a retomada pela indústria de base, o crescimento regional, como aprendemos, ele aconteceu a partir da desconcentração espacial da indústria e não calcada numa indústria de base concentrada em São Paulo.
Portanto, essa alternativa não é verdadeira, ela está incorreta. Vamos para a próxima. Nossa quarta questão, de 2018, CESP-UNB, para a ABIN, para a Agência Brasileira de Inteligência. E ela diz assim: com referência à divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, julgue o item a seguir. As atividades corporativas de empresas nacionais e internacionais, como produção, circulação, distribuição e consumo, integram partes expressivas do território brasileiro por meio de redes de infraestrutura, de informação e comunicação. Opa! A gente sabe, pessoal, que as redes de informação e comunicação, mas também a de transportes como um todo, ela permite aquele fenômeno que o geógrafo David Harvey cunhou com a expressão encurtamento da distância pelo tempo. Observe lá que a distância física permanece a mesma, mas ela vai sendo encurtada pelo tempo porque eu tenho meios de transporte mais eficientes, como embarcações, como a aviação, como o trem, como os automóveis, mas eu tenho meios de comunicação também mais eficientes, a internet, a videoconferência, o telefone celular, o telefone fixo, cabos de fibra ótica e por aí vai. Isso permite, por exemplo, que uma grande empresa estabeleça uma fábrica em Manaus e monitore a sua produção por videoconferência, ou ainda que as decisões de uma fábrica na área do Nordeste sejam tomadas em São Paulo a partir de e-mail, de WhatsApp, de telefone celular. Observe que a mercadoria que é produzida lá no Nordeste ou na Amazônia pode ser distribuída de maneira relativamente rápida através do transporte aéreo ou da navegação por cabotagem, que é aquela que acompanha a linha da costa. Portanto, os meios de comunicação, de transporte de informação encurtam as distâncias. Essa alternativa, portanto, é verdadeira. Confere aqui. As atividades corporativas de empresas nacionais e internacionais, produção, circulação, distribuição e consumo, integram partes expressivas do território brasileiro por meio de redes de infraestrutura, de informação e comunicação, alternativa correta, alternativa verdadeira. Quinta questão. CESP 2018, ABIN. Com referência à divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, julgue o item a seguir. Com a globalização e as exigências do mercado global, todo o território nacional se inseriu em dinâmicas de competição internacional, ligadas à exportação de produtos agropecuários e industriais ou nas atividades de suporte ao circuito superior e inferior da economia, gerando ciclos de desenvolvimento econômico. O que ele está falando é que a exposição da economia brasileira, sobretudo a partir da década de 90, a um processo de globalização, a entrada do investimento direto estrangeiro no Brasil, do capital especulativo, da concorrência internacional, da venda de produtos no mercado mundial, inseriu todo o território brasileiro nessa dinâmica. Isso está errado. Nós sabemos que boa parte do país está inserida nessa dinâmica, mas aí vem o erro de pegadinha da banca CESP-UNB, quando ele afirma lá que todo o território está envolvido nessa dinâmica. Está errado. Se nós analisarmos o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, área empobrecida de uma agricultura e pecuária de subsistência, não está inserida nesse modelo. Se nós olharmos para o sertão nordestino, a imensa maioria dessa área não está inserida nessa dinâmica. Se nós olharmos aí a Amazônia brasileira, com a sua dimensão de 51% do território nacional, a maior parte desse território não está inserida nessa dinâmica. Então a questão está incorreta e ela induz o aluno ao erro. Observe aqui.
Com a globalização e as exigências do mercado global, olha o erro, todo o território nacional se inseriu em dinâmica de competição internacional. Isso está errado. Embora uma parte significativa do país tenha se inserido nessa dinâmica de exportação de produto agropecuário, eu não posso afirmar que todo o território nacional se inseriu nessa dinâmica. Portanto, essa alternativa é flagrantemente incorreta. Induziu aqui claramente o aluno ao erro. Com a globalização, as exigências do mercado global, todo o território nacional se inseriu em dinâmicas de competição internacional ligadas à exportação de produto agropecuário e industrial ou nas atividades de suporte ao circuito superior e inferior da economia, gerando o ciclo de desenvolvimento econômico. Essa alternativa está incorreta. Segue aqui o nosso gabarito. Primeira questão verdadeira, segundo verdadeira, terceira falsa, quarto verdadeiro, quinto falso. Bom, pessoal, nós encerramos então essa aula por aqui, mas eu não posso deixar de desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até um próximo encontro. Até lá! Clique lá.